importante até destacar que as obras federais em Santa Catarina só avançam hoje por conta dessa decisão nossa de colocar recursos dos catarinenses nas rodovias federais. Então, ficou cabalmente demonstrado que não é o ICMS que aumenta, e sim a política de preços, né, do Brasil, com a dolarização, enfim, com a política de preços internacionalizada da Petrobras. Eu não sou um mini Bolsonaro, isso aí é na capa do jornal. E as pessoas dizem, você perdeu a eleição. O que eu quis dizer com aquilo naquele momento? É que cada um tem o seu estilo. Nossa expectativa era que a 470, por exemplo, que pega bem essa região, né, a região toda do Vale, região norte, que demanda para ir para o oeste também, liga com a 282, enfim, ela é um corredor logístico importante, 100 mortes por ano, e nós separamos 300 milhões. Já investimos ali mais de 100 milhões, acho que 104 milhões na nossa última conta. Mais de 30% do valor prometido pelo governo do estado para essa rodovia. O andamento da obra é de responsabilidade 100% do governo federal. A licitação federal, contrato federal, empreiteiras. Nós só estamos pagando a conta. Quando a empreiteira faz o serviço, o DENIT informa a medição e o governo honra com seu compromisso, né, que uma parceria com a Assembleia Legislativa, autorização dos parlamentares catarinenses, nós estamos colocando 465 milhões de reais, além da 470, na 280, na 163 e na 285. E na 282 também há a proposta nossa e nós fazemos as terceiras faixas, né, para evitar acidentes ali, porque as pessoas ultrapassam. Eu costumo dizer que as rodovias são federais, mas quem está transitando nelas, engarrafado nelas, ou até mesmo morrendo nessas rodovias, se acidentando, são os catarinenses. Por isso justifica esse investimento. Era para essa obra terminada, 470 lotes 1 e 2, para o primeiro semestre de 2022. Eu acredito que isso não acontece, porque nós estamos terminando já o primeiro semestre, mas nós vamos acompanhar. Não será por falta de recursos que essa obra tem que ter o andamento, né, e vai ter o andamento. Então vamos ver o que é que acontece, a questão climática, enfim, e o trabalho das empreiteiras. Mas o governo está garantindo os recursos para essas obras avançarem. É importante até destacar que as obras federais em Santa Catarina só avançam hoje por conta dessa decisão nossa de colocar recursos dos catarinenses nas rodovias federais. Todo o povo da região litorânea, norte aqui, né, muito afetado com a BR-101. Nós temos um grande projeto, que já foi feito o EVTEA, já tem um traçado delimitado de criar uma nova rodovia paralela à BR-101, entre a 108 e a BR-101, SC-108 e a BR-101, que será um novo corredor logístico, 6 pistas, um investimento de 6 bilhões de reais, 150 quilômetros de extensão, e vai criar um novo corredor de desenvolvimento para Santa Catarina. Esse EVTEA já nos foi entregue, agora nós vamos licitar o projeto, e depois vamos investir esses valores, ou em parceria público-privada, ou com recurso de Santa Catarina mesmo, para que a gente tire 32 mil veículos por dia da BR-101. E vai dar mais dignidade para aquelas pessoas que vivem conurbadamente, inclusive tem municípios conurbados um ao outro, né, ao longo da 101, e que você está no município e às vezes tem que cruzar a BR, ou tem que usar a BR, inclusive, para pegar um filho no colégio, enfim, é uma rotina que é muito dura, né, para o povo que vive ao longo da BR-101. Então, esse é um projeto, eu costumo dizer que o nosso governo, além de realizações importantes, pensa Santa Catarina para 2040, 2050. Algumas delas têm complexidade, né? Desapropriações, a questão do DENIT, quando envolve rodovia federal, a autorização, enfim. Então, estão encaminhando, né, com os projetos na Secretaria da Infraestrutura. É importante destacar que as rodovias de Santa Catarina, quando nós recebemos, elas estavam com 74% em condições ruins ou péssimas em 2018. Hoje são 24% em condições ruins ou péssimas, ou seja, mesmo em pandemia, mesmo com toda a instabilidade política que nós sofremos, com todas as injustiças, nós conseguimos avançar e mudar o quadro. Estamos hoje investindo em rodovias federais, em rodovias estaduais e, como eu falei, até 2021, 3 bilhões e meio para os prefeitos, em rodovias municipais também, em infraestrutura municipal. Ficou absolutamente comprovado e provado que não é o ICMS que aumenta o preço dos combustíveis. Nós estamos há 8 meses, para mais já, com o ICMS de Santa Catarina congelado, então, tanto sobre diesel quanto sobre a gasolina. Se a gente fizer um cálculo hoje, nós fixamos o preço de tabela lá atrás, o nosso ICMS sobre o diesel corresponde não a 12%, que já era o menor do Brasil, mas a cerca de 9%, porque a gente fixou ele lá atrás há 8 meses. E o do combustível, da gasolina,
não de 25%, que também é a menor do Brasil, mas está cerca de 19%. Então, essas tentativas todas de baixar para 17%, ou aquela decisão do STF que leva a 18,5%, o diesel, né, que aumentaria em Santa Catarina, o qual eu falei que não iria acompanhar, porque o nosso já é 12%, né? O nosso tributo hoje corresponde a um percentual menor do que efetivamente as alíquotas são determinadas, 12 e 25, mas está correspondendo hoje a 9 e 19%. Então já são mais baixas do Brasil. E como nós congelamos, a gente está cobrando então em cima de uma tabela defasada. E o combustível continua aumentando. O diesel via na bomba há poucos dias 6,90, combustível a gasolina 7,40, quase próximo, muito próximos inclusive, o que é uma injustiça com o consumidor. Então ficou cabalmente demonstrado que não é o ICMS que aumenta, e sim a política de preços, né, do Brasil, com a dolarização, enfim, com a política de preços internacionalizada da Petrobras. Penso que o governo central, o governo do Brasil, pode estabelecer um fundo de compensação para que essa variação cambial e variação nos preços do barril do petróleo possa ser compensada com esse fundo, até porque a empresa brasileira, com seus acionistas, está levando um bom lucro, né? E só para o governo são mais de 47 bilhões de dividendos que são distribuídos. Então, penso que nesse momento de crise, de alta de preço, e para segurar a inflação, não adianta você fazer puxadinho, né? O que estão tentando fazer é puxadinho, e que está comprovado aqui em Santa Catarina que esse puxadinho não resolve, porque o preço do combustível continuou subindo. Nós já investimos 95 milhões para ampliação, mais 40 para compra de equipamentos, agora que foi pactuado, né, com a gestão hospitalar. Me parece que está pronto, né, a nova ala, né, a obra física. Os recursos já estão disponíveis, inclusive nós já pagamos 35 milhões dos 40 para compra de equipamentos, já disponibilizamos 35 milhões para o hospital. Está faltando complementar só essas compras, enfim, demandar para que a gente conclua. Penso que nós vamos ter que pactuar com o hospital para que efetivamente ele entregue essa nova ala, disponibilize a todo o povo da região, porque é um hospital importante, né, para a região, um hospital regional também, e o governo do estado entende que não deve voltar a investir enquanto isso não for resolvido. Como é um hospital que também tem uma gestão filantrópica, né, compartilhada, não é um hospital próprio do estado, eu penso que a gente tem que, o que foi avançado, o que foi ajustado, tem que ser cumprido. O Estado vê a visão regional e estadual da saúde, né? Então, se a gente quer pactuar com o hospital para que ele faça cirurgias eletivas em determinadas áreas, tudo isso tem, por isso que o governo do Estado investe num equipamento hospitalar como esse, que é fora do núcleo próprio do Estado, mas contando com a parceria e com que o equipamento esteja disponível, até para que a gente possa avançar em tantas outras demandas que nós temos, né, com cirurgias eletivas. Agora, a questão dos leitos de UTI neonatal, que a gente está pactuando com alguns hospitais para abrir, alinhado com o Ministério da Saúde, que tem que ter habilitação. Então, a gestão da saúde é uma gestão complexa. Nós estávamos agora recentemente com essa grande demanda, né, no hospital infantil aqui na capital, que praticamente extrapolou a condição de oferta de serviços, tinha gente esperando na fila por doenças respiratórias. Nós levantamos as crianças que estavam ali, 95% dos casos eram para atenção primária, não eram para hospital de alta complexidade, como é o caso de Joana de Guzmão. Então, é preciso conciliar, né, os investimentos municipais, o Estado é parceiro, atua também no cofinanciamento, mas é preciso que se tenha profissionais. Eu acho que a grande dificuldade hoje é RH, né, para ofertar esse serviço. Então, cada movimento nosso será assim cobrado e nós vamos acompanhar os investimentos que nós fizemos lá para que os equipamentos e a oferta, esse espaço de serviço seja, de fato, disponibilizado à sociedade. Eu acho bastante importante, essa é uma demanda regionalizada, nós estamos fazendo isso pactuando com outras regiões, como no sul do estado, e eu vejo absolutamente possível, né, que a gente possa construir. O estado hoje tem recursos, tem condição de investir, nós não temos problema orçamentário, e a gente tem que ver quem é a região que tem a vocação, qual o equipamento, né, que tem a vocação, seja através do hemóstico, seja em parceria com serviços que tenha já no mercado lá, para que a gente possa fazer coleta e facilitar que a população faça esse ato tão importante, né, que é de doar e facilitar a vida, diminuir o sofrimento das pessoas, dar condição de desenvolver os procedimentos hospitalares com mais segurança. E eu penso que Itajaí tem que ser contemplado, sim, né? Essa é uma demanda que não chegou hoje, né?
mas que a Secretaria de Estado vai analisar e pode contemplar. Sim. Nós entregamos lá não só essa verba de decisão judicial, mas também ele entra na política hospitalar catarinense, né? Então são 2 valores destinados ao hospital. Mas para além disso, eu vejo que uma das formas de investir é exatamente desconcentrar. Então quando a gente anuncia um investimento em Camboriú, a gente distensiona a região também, né? A gente avança em investimentos. Esse hospital de Balneário Camboriú é um hospital que nós temos uma proposta até para um hospital escola, né, na cidade, que eu recebi com muito bom grado. Essa semana a gente discutiu com a equipe da saúde e a gente precisa de um parceiro, que pode ser uma das universidades comunitárias da região, pode ser a Universidade do Estado de Santa Catarina, pode ser até uma universidade federal, sem problema algum, em que a gente possa atender a comunidade de portas abertas, né, atender via SUS, mas com recursos do Estado de Santa Catarina, e fazer com que, de fato, os serviços sejam ofertados na melhor qualidade possível e na melhor velocidade, né, e abrangência, né, socializando, de fato, a saúde, o acesso à saúde dos catarinenses. Eu recebi com uma ideia muito interessante, criarmos ali um hospital universitário, um hospital escola, como se costuma dizer, vai oportunizar formação para os acadêmicos, que a região tem, dispõe de cursos, e, ao mesmo tempo, oferta de serviços aos catarinenses. E o Estado será parceiro do município de Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício é um parceiro ali. Tenho certeza que a gente vai construir um excelente resultado para que a população se beneficie de fato, né? E ele é um hospital estratégico também, né? Próximo à BR-101, há uma demanda, né, por emergência, também por trauma. Tudo isso a gente precisa qualificar e melhorar a oferta de serviços. Na nossa gestão, desde 2019, nós colocamos para funcionar várias escolas que estavam sub judice, questionando a acessibilidade, era uma delas, né, que era o principal ponto, ou seja, uma falha na programação dos projetos, né, nós recebemos assim várias escolas, uma inclusive na região de Lages, que eu lembro bem que eu fui visitar a escola, ela não tinha rampa, não tinha acessibilidade para pessoas com deficiência, e rapidamente a gente viabilizou o investimento, que é o que nós estamos fazendo hoje em 700 escolas de Santa Catarina. Das 1.064 escolas estaduais, da rede estadual de ensino, nós estamos já intervindo nelas, em 700 escolas, ou a licitação está sendo já em vias de finalizar, ou cerca de mais de 200 escolas já recebendo investimentos em quadra de beach tênis, reforma de ginásio coberto, reforma da própria escola, recebendo lousa digital, laboratório de tecnologia e espaços makers, assim por diante. Então, são 7,5 bilhões de reais. 7,7 eu vi hoje, inclusive na nossa sessão de julgamento das contas do governo. Então, é um investimento maciço, que, como você bem mencionou, Fran, é de 27,4%. Esse 27%, o mínimo que a Constituição determina é 25% de investimento. Nós superamos o 25%, que o Estado nunca havia chegado nos 25% antes, mesmo quando computava os inativos. A despesa com o salário dos inativos da educação, ele não chegava a 25%. Nós retiramos a despesa com o salário dos inativos e superamos os 25%, chegamos a 27,4%. Entendo que nós todos devíamos pagar menos tributo, né, no Brasil, em várias áreas, então não 17, 25, mas sim 7, 6, como é nos países desenvolvidos, mas que todos paguem, especialmente no consumo. E isso se chama reforma tributária. Essa é a questão que o governo tem que enfrentar, a Câmara, o Congresso e o governo central. Não adianta fazer puxadinho, mexer só no ICMS da gasolina, só no ICMS do diesel, não vai resolver, não vai conter alta de preços, é uma forma de enganar a população, e a gente precisa, de fato, que a gente tenha uma reforma tributária ampla, né, e temos que enfrentar essa situação que não avançou no Brasil, né. Nós temos aí promessas, né, de se enfrentar a discussão tributária, e numa visão geral, né, que é diminuindo o número de tributos no país, simplificando a tributação, simplificando também a fiscalização. O importante seria a gente realmente avançar para uma obra de infraestrutura que elimine esse transporte por balsa, né? O ferro-bolt. Nós temos ali no sul do estado, nós estamos com um projeto já bem avançado para construir uma ponte também sobre o canal de Laguna, que também depende de uma balsa, e dessa forma a gente não vê um desenvolvimento para a região. Ali pode ser túnel, pode ser ponte, eu acredito que mais túnel, né? É uma escolha da região. Em agosto, se não me falha a memória, de 2021, me reuni com prefeitos da região, do consórcio. Havia uma decisão por investir num túnel
e isso avançou. Foi criado um grupo de trabalho para que a gente possa ir através do BIRD, né? Também houve uma sinalização para a possibilidade de empréstimo para que a gente pudesse desenvolver os projetos, tanto de infraestrutura com um túnel, como também de transporte coletivo para a região, e o governo é parceiro. Esse é o caminho, já escolhido pelo governo federal. Me parece que havia uma resistência maior em relação à autoridade portuária, continuar sendo do município, mas eu tive uma reunião com operadores portuários há pouco tempo, poucos dias, não tem uma semana, e a visão que eles têm hoje é completamente outra também. Eles tinham uma certa resistência com receio de que aqueles que estavam operando, né, dentro do porto pudessem ser prejudicados, enfim, mas o edital que constrói a concessão resolve todos esses problemas e isso já foi desmistificado. Então, há uma receptividade muito maior e nós não conhecemos nenhum empreendimento portuário que, uma vez privatizado, tenha sido pior do que o Porto Público. Veja, ali no Complexo Portuário de Itajaí, nós temos o Porto Nave e temos o Porto de Itajaí. O Porto de Navegantes, ele opera com 80% de todo o complexo, movimentação de cargas. Então, há um desempenho, né, muito maior do porto privado do que do porto público. É claro que cada um tem um desenho e restrições de operação que podem justificar um desempenho um pouco melhor de um do que do outro. Mas, certamente, na mão da iniciativa privada, que é com quem deve estar, ele vai funcionar muito melhor. Quanto mais, nós investimos mais de 120, 130 milhões na Bacia de Evolução, mas dependeu de uma ação do governo de Santa Catarina. Um porto que é uma concessão federal para o município como autoridade portuária e o governo do estado ter que investir. Então você veja que há uma série de decisões que são independentes e que poderiam não ter acontecido. Foi vontade política, né? O investimento ali. Então, a partir do momento que você concede a iniciativa privada, você tira de fora a vontade política e vem o mercado. O mercado impõe o crescimento, impõe o desenvolvimento. Eu tenho certeza que os investimentos serão feitos, até porque eles podem ser previstos, né? Como são dos aeroportos, podem ser previstos no contrato de concessão. Eu acho que a campanha de vacinação foi feliz. O que foi, talvez tenha sido mais feliz ainda, foi a infeliz campanha de desconstrução do Programa Nacional de Imunização. Nós tivemos uma forte campanha contra vacinas nesse período da Covid, com fake news, com uma série de notícias falsas, e nisso o conselheiro Dado Scheren está coberto de razão, realmente está aquém da taxa de cobertura vacinal que nós esperávamos. Uma campanha para ser exitosa, para erradicar uma doença, por exemplo, ela precisa ter 90%, né, ou mais de vacinação. Nós estamos com risco no Brasil, com essa campanha perniciosa que foi feita, de voltarmos a ter doenças que já haviam sido erradicadas, como, por exemplo, a paralisia infantil, poliomielite e outras doenças que nós não tínhamos mais no radar e que estão voltando. Então, é um ato de responsabilidade. Eu até mencionei esses dias num veículo de TV, dizendo que eu ouvi numa região que eu visitei do estado de Santa Catarina, uma autoridade eclesiástica, alguém citou, né, que foi a um templo, uma autoridade eclesiástica citou: olha, não vacine suas crianças, se você ama seus filhos, não vacine. Então, veja, essa campanha de desconstrução da única solução para a pandemia, vocês veem que hoje a gente está numa condição melhor para a Covid-19, porque houve a vacinação. Da mesma maneira que a gripe, né, que é sazonal, está frio, as doenças respiratórias, né, são oportunistas, são doenças oportunistas, elas avançam com a chegada do inverno, mas todo mundo que toma vacina de gripe está diminuindo o seu risco, né? As crianças também, a partir de 6 meses, também podem receber vacinas. E as menores de 6 meses são imunizadas quando a mãe amamenta o bebê. Elas conseguem passar uma proteção para os seus filhos. E esse sim é um gesto de amor, né? O de amamentar e o de se vacinar, tomar os devidos cuidados. Então a gente precisa resgatar, porque realmente o nosso número hoje, especialmente, por exemplo, para a gripe, agora caiu para 30%, né? O último dado que eu tenho. Então, não deveria ser assim, a gente deveria levar a sério o programa de imunização. O governo do estado está oferecendo, a partir do dia 6 de junho, agora não tem mais grupo de prioritário. Todos que querem acessar a vacina da gripe estão autorizados, né? Aqueles que têm vacina em estoque estão autorizados a dar para toda a população, porque os grupos prioritários não buscaram a vacina. Se você analisar o que a gente
passou, né, 2 anos de pandemia, naturalmente essa questão de visitar ou não visitar já sai completamente da média dos governos que me antecederam, porque nós tivemos que nos recolher durante praticamente 2 anos, a gente evitou contato público. No primeiro ano de governo, eu não tenho de cabeça o número de visitas na região da Anfre, mas eu posso afirmar o que todos diziam, o governo é um governo recluso, né, que não... 67% das nossas, da minha estado era fora dos municípios, inclusive da Grande Florianópolis. Então a gente visitou mais do que a gente permaneceu aqui. Nessa região da Anfre, nós temos várias parcerias com vários municípios ali, com vários prefeitos e prefeitas com investimentos locais. O Plano 1000 tem demonstrado isso, mas antes do Plano 1000 nós já tínhamos feito investimentos em postos de saúde, em estradas, em rodovias. Quando alguns municípios sofreram com as intempéries, nós liberamos recursos também para a resposta, né, na área de defesa civil. Quando a gente enfrentou, por exemplo, a corrupção no nosso estado, porque esses contratos superfaturados, que não são benéficos para as pessoas, é também uma forma de enfrentar a corrupção, né? A gente entra em 2018, o governo do estado compra o oxigênio para os hospitais por 24 milhões, nós entramos em 2019 e pagamos 12, a mesma quantidade, um atravessador, então tinha algo de errado. Em vários contratos tinha isso. A gente baixa, a gente economiza 500 milhões, mais de meio bilhão de reais por ano, e essa economia se repete todos os anos. A gente levantou a bandeira do combate à corrupção. Nós criamos a Controladoria Geral do Estado, essa que está construindo um acordo de leniência, que está sendo devolvido 72 milhões de reais para os cofres públicos, né? E que está qualificando, né, todos os processos de controle do Estado de Santa Catarina. E que nos ajuda, inclusive, a revisão de contratos, né, como é o caso da Secretaria de Administração do Estado, na figura do secretário Tasca. Então, isso é combate à corrupção. A livre iniciativa, né, a gente tem fomentado isso, e o nosso governo tem um equilíbrio, né? Ele conseguiu equilibrar o enfrentamento da crise sanitária com a economia, né? Um equilíbrio perfeito, né? Menor taxa de letalidade do Brasil e menor desemprego do Brasil. O Plano 1000 só trouxe um nome para algo que nós fazemos desde 2019, senão não daria tempo, né? Até final de 2021, quando nós anunciamos o Plano 1000, em dezembro de 2021, nós já tínhamos passado 3,5 bilhões para os prefeitos, para as prefeituras, prefeitos e prefeitas. A gente não passa para o prefeito, a gente passa para a cidade, que é onde as pessoas vivem. Na cidade que as pessoas estudam, vão ao postinho de saúde, vão à escola, precisam de boas estradas, precisam de um ginásio coberto para as crianças fazerem atividades físicas. Então, até 2021, que foi em dezembro que nós lançamos o Plano 1000, nós já havíamos passado 3,5 bilhões. Então, não é um plano de final de governo, não é um plano eleitoreiro. E, na verdade, tem municípios que já estão no Plano 2.000, no Plano 4.000, no Plano 10.000, no Plano 5.000. Porque o Plano 1000 pensa em R$ 1.000 por habitante. Então, um município que tenha 2.600 habitantes, nós temos vários municípios em Santa Catarina com um pouco mais de 2.000 habitantes, receberia, então, 2,5 milhões, seria isso, né? E esses municípios têm recebido 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões de investimentos. Então não é mais Plano 1000, já passou. Lá em 2021 já tinha passado do Plano 1000. Ele só trouxe esse nome para a gente ser justo também com a densidade populacional, com as grandes cidades. Então você pega uma cidade como Itajaí, como Joinville, como Blumenau, aí você tem um volume maior de moradores, então você distribui recursos públicos não seguindo a regra da geografia das urnas, e sim aonde as pessoas vivem. Então o Plano 1000 diz para o prefeito, se programe. Quem não iniciou a obra ainda é porque não tinha projeto, não tinha condição de fazê-lo, né? Alguns são mais rápidos porque abaixo de 5 milhões a transferência é especial. Eu não preciso aprovar o projeto aqui no governo, eu faço a transferência e o prefeito com seus projetos locais começa a executar. Quando é acima desse valor, aí demanda um convênio, o convênio leva mais tempo. Então é uma questão de execução burocrática, mas os recursos são garantidos, porque nós garantimos aos prefeitos que esse plano é para se desenvolver nos próximos anos, né? Nos próximos 5 anos. A gente sempre teve esse comportamento, essa postura, desde 2018, quando eu ainda era candidato. Uma das primeiras entrevistas que a gente concedeu foi dizer, olha, não sou um mini Bolsonaro, isso aí é na capa do jornal. E as pessoas dizem, você perdeu a eleição. E o que eu quis dizer com aquilo naquele momento? É que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de ser, não é? Você não precisa imitar as pessoas, não precisa falar as mesmas coisas e nem concordar com tudo.
Isso é natural de quem exerce liderança, de quem tem raciocínio, né, que consegue não ter unanimidade em tudo, porque a unanimidade em tudo também não é muito inteligente, né? Então, essas pessoas que radicalizam nos extremos, seja direita ou esquerda, não interessam para o que a gente faz hoje aqui, que é atender o povo de Santa Catarina, que é atender as pessoas, que é melhorar a economia do nosso Estado, que é oferecer oportunidades. E cuidar da vida das pessoas, que foi o que nós fizemos também. Então, a gente enfrentou a pandemia com muita seriedade, acreditando na ciência, enfim. Então, naquilo que converge, por exemplo, o nosso governo talvez seja o governo mais colaborativo com o governo central do Brasil hoje. Quando eu falo que a gente investe em rodovia federal, mais de R$500 bilhão, quando a gente, durante a pandemia, o Ministério da Saúde não conseguia habilitar os leitos de UTI, nós bancamos e garantimos para todos os hospitais filantrópicos, mais de 50 hospitais que participaram do enfrentamento de alta complexidade da pandemia, nós garantimos a diária de R$6 mil, a diária de um leito de UTI Covid, mesmo não habilitado pelo Ministério da Saúde. Agora, com as emendas dos parlamentares federais de Santa Catarina para investir no agronegócio, a gente colocou R$30 milhões para complementar os 80 milhões, porque o preço das coisas subiu. Então, a gente está tudo pró orçamento federal, para que nenhum município fosse cortado daquele mapa de distribuição de recursos federais. Então, nós somos talvez o governo mais colaborativo. Eu costumo dizer que não é o que a gente ouve falar. Assim, a árvore a gente conhece pelos frutos, efetivamente. É o que se faz, né? Então, naquilo que a gente concorda de convergir, o governo é parceiro do governo federal. Em relação à eleição em si, eu penso que a gente tem um cenário bastante complexo e diverso, né? Porque a gente está fazendo coligações e nós vamos, na verdade, escolher sempre o que é melhor para Santa Catarina. Eu hoje estou num partido de centro-direita, né? E vou manter a minha coerência com os meus princípios, com aquilo que eu acredito e com as mesmas bandeiras que nós nos elegemos lá em 2018. É nisso que eu acredito, essa coisa de direita e esquerda. A gente tem uma pesquisa muito recente que diz que 80% da população brasileira não sabe o que significa efetivamente direita e esquerda. Eu acredito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza, e é isso que a gente vai continuar fazendo pelo nosso Estado. Eu penso que quando a gente começa a trabalhar pelos catarinenses e cuidando das pessoas como a gente cuidou nos últimos 3 anos e meio, a gente percebe que o que a gente construiu precisa se consolidar. E o tempo consolida a forma de governo, um governo que diminuiu estruturas, mais de 2.000 cargos e funções gratificadas, né, comissionados, funções gratificadas. Nós extinguimos as secretarias de desenvolvimento regional, nós extinguimos outras secretarias, diminuímos a máquina pública, nós revisamos os contratos, é mais de R$500 bilhão de economia. Nosso governo é um governo que fechou as torneiras, combateu a corrupção. Nós estamos investindo em internet rural, fibra ótica, permitimos agora, por projeto de lei, que o posteamento da Celesc seja utilizado gratuitamente pelas empresas que investem em comunicação. Nós estamos percebendo que é possível fixar o homem do campo, se ele tiver conforto para trabalhar, levar autonomia, né, e tecnologia para o campo, né, para a automação dos processos, enfim. Sem internet, sem comunicação, você não faz nada. Então, nós estamos vendo de forma muito sistêmica como desenvolver Santa Catarina com novas matrizes energéticas, com menor impacto ao meio ambiente, como é o caso dos nossos investimentos, que vamos levar gás até o extremo oeste de Santa Catarina pela rede pública de gás, a SC Gás, a entrada do gás lá pelo Porto de São Francisco, via Baía da Babitonga, que vai aumentar em 5 vezes a molécula em Santa Catarina. Tem várias empresas querendo crescer e investir e não tinham matrizes energéticas à disposição. Tudo isso está sendo gestado de forma muito organizada para que o nosso Estado continue sendo, né, um Estado pequenino que é, de pouco mais de 1% do território brasileiro, mas continue sendo a potência que ele é, no agronegócio, na indústria, no metal mecânica, enfim, na criatividade, né? Nosso governo tem um dos programas, os melhores programas talvez do Brasil, programa de incentivo à cultura do Brasil. Então, a gente vai investir mais de 100 milhões na cultura. Isso já está acontecendo. Então, é um governo de vários vieses e, por isso, precisa continuar.